Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Bem-vindos. Aulas de Língua Portuguesa, quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. Texto 2, A Lebre e a Tartaruga. Esse texto é uma fábula. Eu já expliquei para vocês sobre fábula. As fábulas geralmente apresentam a moral da história, um ensinamento que se pretende transmitir com a história contada. A Lebre e a Tartaruga. Acompanhe a leitura. A lebre estava se vangloriando de sua rapidez diante dos outros animais. Nunca perco de ninguém. Desafio a todos aqui a participarem de uma corrida comigo. Aceito o desafio, disse a tartaruga, calmamente. Isto parece brincadeira. Poderei dançar a sua volta por todo o caminho, respondeu a lebre. Guarde sua presunção, até ver quem ganha, recomendou a tartaruga. A um sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu a toda velocidade. Mais adiante, para demonstrar seu desprezo pela rival, deitou-se e tirou uma soneca. A tartaruga continuou avançando com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho do ponto final e não teve tempo de correr para chegar primeiro. Com perseverança, tudo se alcança. Texto da página 87, A Lebre e a Tartaruga, do livro de português, Brincando com as Palavras, tá? Desprezo, falta de respeito. Descaso, menosprezo. Perseverança, insistência. Ato de não desistir de algo, persistência. Presunção, vaidade, orgulho. Brincando com o texto, páginas 88 e 89. Na página 88, brincando com o texto, número 1. Responda oralmente as questões. São respostas orais. Letra A. Quem são as personagens da história? Letra B. A lebre lançou um desafio. Qual foi? Letra C. Quem aceitou o desafio? Letra D. Qual foi a atitude da lebre quando soube que competiria com a tartaruga? Número 2. Ordene as ações dos animais durante a corrida. A lebre resolveu tirar uma soneca. A lebre saiu a toda velocidade. A tartaruga continuou correndo. Já era tarde. A tartaruga ganhou a corrida. Foi dada a partida. Perto da chegada, a lebre acordou. Ordene. Vocês vão numerar as ações dos animais durante a corrida. Vocês vão ler o texto, tá? E ordenar aqui as ações dos animais durante a corrida. Número 3. Qual é a moral da história da fábula A Lebre e a Tartaruga? 4. Escreva a moral da história com suas palavras. 5. Escolha a alternativa que explica o termo vangloriar-se. Vangloriar-se é animar-se muito com algo que acontecerá. Vangloriar-se é sentir-se capaz de fazer alguma tarefa. Vangloriar-se é exibir-se, mostrar vaidade e orgulho excessivos. Página 89. Continuação. Número 6. Consulte um dicionário e confirme o significado de vangloriar-se. Copie aqui a definição que melhor se aplicar à fábula. Repetindo, consulte um dicionário e confirme o significado de vangloriar-se.
Copie aqui a definição que melhor se aplicar à fábula. Número 7. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A lebre achava que, em uma corrida, venceria qualquer animal da floresta. É verdadeiro ou falso? A lebre pensava que ganharia a corrida com muito esforço. É verdadeiro ou falso? Ao ouvir a lebre dizer que a corrida parecia brincadeira, a tartaruga ficou com medo? É verdadeiro ou falso? Mesmo diante de uma adversária forte, a tartaruga não desistiu de competir. Verdadeiro ou falso? Aqui na parte de gramática, 2 pontos e reticências. Nós estudamos na aula anterior. 2 pontos são usados. Os 2 pontos são usados em explicação, por exemplo, a caridade é uma virtude. 2 pontos. Procure cultivá-la. Para indicar o início de uma relação, por exemplo, na feira há melões, maçãs, uvas e morangos. Os 2 pontos são usados em explicações para indicar o início de uma relação. Antes das palavras ditas por alguém, por exemplo, Paulinho disse: "Viva o Brasil!" As reticências são usadas para dar ideia de continuidade a uma oração. Michael começou a contar. 1, 2, 3. Se vocês verificarem, se vocês observarem, tem as reticências no final. Nós temos as reticências aí no final, São os 3 pontinhos. Além disso, as reticências também são utilizadas para indicar interrupção. Eu vou à feira amanhã e... Reticências. Você compra melão para mim? As reticências são usadas para dar ideia de continuidade a uma oração. Michael começou a contar. 1, 2, 3. Além disso, as reticências também são utilizadas para indicar interrupção. Eu vou à feira amanhã e... Você compra melão para mim? Gramática, 2 pontos e reticências. Foi o que nós vimos, Páginas 89, que foi essa que eu acabei de explicar. Aí agora nós vamos para a página 90, tá? As páginas de gramática aqui no livro de vocês mesmo de português. Gramática, 2 pontos e reticências. Página 89, que eu acabei de explicar, 90 e 91. Agora nós vamos para a página 91. Atividades. Número 1. Pontue as frases usando 2 pontos. Letra A. A professora foi bem clara. Ninguém poderia sair antes de bater o sinal. Letra B. Rafael foi à feira comprar banana, melão e uva. Letra C. Felipe disse: não fique triste, amanhã é outro dia. Letra D. Não devemos julgar ninguém, todos têm sentimentos. Letra E. Meu tio dizia: antes tarde do que nunca. Letra A, vou deixar como exemplo. Letra A. A professora foi bem clara. 2 pontos. Ninguém poderia sair antes de bater o sinal. Repetindo, letra A. A professora foi bem clara. 2 pontos. Ninguém poderia sair antes de bater o sinal. Número 2. Coloque a pontuação necessária. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E e letra F. Coloque a pontuação necessária. Vou deixar a letra A como exemplo. Laura está alegre porque ganhou presente, vírgula, tomou sorvete e foi passear, ponto final.
vocês irão colocar a pontuação necessária, tá? As vírgulas, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos, travessão. Verifiquem as frases e coloquem a pontuação necessária. Letra A ficará como exemplo. Laura está alegre porque ganhou presente, vírgula, tomou sorvete e foi passear. Ponto final. Repetindo. Laura está alegre porque ganhou presente, vírgula, tomou sorvete e foi passear. Ponto final. Número 3. Enumere as frases fazendo a correspondência com a explicação de uso de cada sinal de pontuação. Número 1, vírgula, 2, 2 pontos, 3, reticências, 4, ponto e vírgula. Usado antes da fala de um personagem. É vírgula, 2 pontos, reticências ou ponto e vírgula? Usado antes da fala de um personagem. 2 pontos, aí vocês vão colocar número 2. Separa as palavras de uma enumeração. Vírgula, 2 pontos, reticências ou ponto e vírgula? Coloca a resposta correta. Sinaliza uma pausa maior do que a da vírgula na leitura. É a vírgula, 2 pontos, reticências ou ponto e vírgula? Indicam interrupção de pensamento. Vírgula, 2 pontos, reticências ou ponto e vírgula? Número 4, resposta pessoal. Crie uma frase usando reticências. Página 91. Brincando com a criatividade. Observe esta dupla de animais. Que animal venceria uma corrida? Por quê? Em uma folha à parte, escreva um pequeno texto explicando sua opinião. Em seguida, compartilhe seu texto com os colegas e ouça os deles. Tá? Vocês vão fazer isso no caderno de vocês de português, que depois eu faço a correção. Observe esta dupla de animais. Que animal venceria uma corrida? Por quê? Vocês vão fazer no caderno, tá bom? No caderno de vocês, vocês vão escrever um pequeno texto explicando a sua opinião. Certo? Pequeno cidadão. Acesso à internet. Você tem computador com internet em casa? Seus familiares têm celulares? Usam o caixa eletrônico do banco para tirar dinheiro e pagar contas? De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2014, mais da metade da população do Brasil tinha computador com acesso à internet em casa. Número 1. Você tem acesso à internet para fazer os trabalhos escolares? Se sim, como você acha que as crianças que não têm fazem? Tá? Vocês vão responder no caderno também. Número 2. Se você não tem acesso à internet, conte para seus colegas e professor como faz os trabalhos escolares, tá? Irão responder no caderno. Número 1. Voltando. Você tem acesso à internet para fazer trabalhos escolares? Se sim, como você acha que as crianças que não têm fazem? Número 2. Se você não tem acesso à internet, conte para seus colegas e professor como faz os trabalhos escolares. Caderno de português, certo? Texto 1, Mingau e o Pinheiro Torto, unidade 7, páginas 92 e 93. Texto 1, Mingau e o Pinheiro Torto, unidade 7, páginas 92 e 93. Eu também tenho um animal. É um gato que se chama Mingau. Eu o socorri quando ele sofreu um acidente. Ninguém o queria depois disso. Sabe por quê?
porque ficou com 3 patas. No dia do acidente, eu vi tudo o que aconteceu. Algumas pessoas ficaram ao redor de Mingau dizendo: eu ficaria com ele se não tivesse com a pata tão quebrada. Pobre gatinho, eu não quero um animal com 4 patas, muito menos se ficar com 3. Bom, eu não sei ler boca de gato, mas acho que o fato de não ouvir me deixa mais sensível para as coisas que acontecem à minha volta. Então eu o peguei, embrulhei-o num pedaço de pano e fui até o doutor Rodrigo, veterinário do bairro. Página 93. O gatinho, que nem nome oficialmente tinha ainda, abria a boca sem parar. Devia estar reclamando de dor. Mostrei o gato para o veterinário. Escrevi num papel: Doutor Rodrigo, sou o Marcelo Dantas. Sou surdo. Peguei esse gato que foi atropelado na rua. O senhor pode cuidar dele? Venho buscar o Mingau. O senhor pode cuidar dele? Venho buscar o Mingau. Vai ser o nome dele, amanhã. O senhor pode responder olhando para mim? Obrigado. Voltando. Doutor Rodrigo, sou o Marcelo Dantas. Sou surdo. Peguei esse gato que foi atropelado na rua. O senhor pode cuidar dele? Venham buscar o Mingau. Vai ser o nome dele amanhã. O senhor pode responder olhando para mim? Obrigado. Mostrei o bilhete para ele. Ele pegou o gato, fez um carinho nele, olhou para mim e disse: eu fiquei só vendo enquanto ele fazia um curativo num gatinho. Vi quando ele o alimentou. Só então eu pude voltar para minha casa. Tinha de avisar meus pais de que a partir de agora teríamos alguém a mais em casa, e esse alguém a mais seria um gato. Como eu havia trazido o telefone do veterinário, minha mãe ligou para ele. Depois me contou o que havia acontecido. O gato havia ficado com 3 patas. Papai e mamãe me perguntaram se eu ia querer ficar com o gato assim mesmo. Respondi na hora. Observem aí a imagem em libras. Foi assim que Mingau ficou sendo meu gato de estimação. Aqui voltando no texto, naquela parte depois do bilhete, tá? Tá bem assim. Mostrei o bilhete para ele. Ele pegou o gato, fez um carinho nele, olhou para mim e disse sim, tá? Só para corrigir lá, porque eu falei e disse, tá? Coloca lá. Leiam de novo. Mostrei o bilhete para ele. Ele pegou o gato, fez um carinho nele, olhou para mim e disse sim, tá? E disse sim. Só uma correção. Aí, lá pro final de novo do texto, né, tem a imagem em libras. A seguir, iremos assistir um vídeo em libras do nosso alfabeto, tá? Eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa, vocês vão dando pausa para aprender, tá bom? Depois a gente faz na sala de aula. Vou colocar aqui no play. Assistam aí com atenção.
Gostaram do vídeo? Que bom! Brincando com o texto, unidade 7, páginas 95 e 96, no caso a página 94 e 95, voltando, 94 e 95, vocês irão ler o texto novamente, tá bom? E irão responder. Depois a gente vai fazer a correção. Páginas 94 e 95, vocês irão responder. Lê o texto novamente e respondam as questões das páginas 94 e 95. Coloquem agora na página 96. Pontuação, acentuação e cedilha. Número 1. Complete as palavras a seguir com a letra C cedilha. Vocês vão completar as palavras abaixo com C cedilha, tá bom? Tem da letra A a letra H aí. Número 2. Circule as palavras com acento agudo e sublinhe as palavras com acento circunflexo. Vocês irão circular as palavras com acento agudo e sublinhar. Passa aquele traço embaixo das palavras com acento circunflexo. Sublinhar. Passa aquele tracinho embaixo, tá? Aquela linhazinha embaixo das palavras com acento circunflexo, tá bom? Número 3. Reescreva as frases, pontuando-as e corrigindo as palavras. Vou deixar a letra A como exemplo. Nós vamos colocar a pontuação e vamos corrigir as palavras que estiverem erradas ou a palavra que estiver errada. Na letra A, só tem uma palavra aí que está com erro de ortografia. Vamos olhar novamente. Quantos tios você tem? É uma pergunta. Quantos tios você tem? Se vocês observarem, falta alguma coisa no você. Falta o acento circunflexo no você. E se é uma pergunta, qual é o sinal de pontuação que eu vou colocar no final? O ponto de interrogação. Então, letra A. Quantos tios você tem? Vou fazer a correção da palavra você. Está faltando o acento circunflexo e vou colocar o sinal de pontuação no final, que é a interrogação, porque é uma pergunta. Quantos tios você tem? Vou colocar o acento circunflexo aí na palavra você, não é? E vou colocar o ponto de interrogação no final. Quantos tios você tem? Uma pergunta. E assim vocês irão fazer nas outras frases, tá? Reescreva as frases, pontuando-as e corrigindo as palavras. Número 4. Complete as frases de acordo com a pontuação. Letra A, deixarei como exemplo. Eu quero 3 coisas. Abacaxi, vírgula, amora e banana. Eu posso colocar também outras palavras. Eu quero 3 coisas. Sorvete, pizza e bolo. Pode ser também, né? Eu quero 3 coisas. Sorvete, vírgula, pizza e bolo, ponto final. Vocês podem usar também outras palavras. Usem a criatividade de vocês, certo? Voltando, complete as frases de acordo com a pontuação. Agora, vocês irão pegar o livro de gramática, tá? Gramática, o livro de gramática, nas páginas 41, 42, 43 e 44. Livro de gramática. Assim eu aprendo gramática. Páginas 41, 42, 43 e 44. Na página 41, acento agudo e acento circunflexo. Leia o trecho da história e observe as palavras destacadas. Eu ouvi esta história de uma amiga que disse que isso aconteceu de verdade em Montes Claros, Minas Gerais. Para contar a história, é preciso imaginar uma velha fazenda antiga. Dentro da fazenda
uma vetusta, socorro, que palavrão, mesa colonial, muito comprida, de jacarandá, naturalmente. Em volta da mesa, uma família mineira. A família era enorme e comia reunida. Em volta da toalha bordada, pai, mãe, avô, avó, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, a comadre que ficou viúva, a solteirona que era irmã da avó, da Mariquinha, e o bisavô Arquimedes. Nas palavras avô e bisavô, há um sinal sobre a vogal O. Esse sinal é um acento gráfico. A ele damos o nome de acento circunflexo. O acento circunflexo é usado para indicar que a sílaba é tônica e que a vogal tem o som fechado. Olhem aí de novo. As palavras avô e bisavô têm um som fechado, tem um acento circunflexo. Nas palavras história, jacarandá, família, avó e viúva, há outro acento gráfico, é o acento agudo. O acento agudo é usado para indicar que a sílaba é tônica e que a vogal tem som aberto. De novo, história, jacarandá, família, avó e viúva. Tem o som aberto, tem um acento agudo. Os acentos gráficos são usados na vogal tônica das palavras. Os acentos gráficos são usados na vogal tônica das palavras. Página 42. Atividades na página 42. Número 1. Escreva o nome dos objetos observando se levam acento agudo ou acento circunflexo. Vocês irão escrever o nome dos objetos e vocês vão verificar se levam acento agudo ou acento circunflexo. Letra A, lâmpada. Lâmpada. Tem um som fechado, né? O lã. Tem um acento circunflexo no A. Lâmpada. No primeiro A tem um acento circunflexo, tem um som fechado. Lâmpada. E assim vocês vão fazer nas outras imagens aí, nos outros objetos, tá bom? Escreva o nome dos objetos, observando se levam acento agudo ou acento circunflexo. Letra A, lâmpada. Tem um acento circunflexo no primeiro A. Lã. Tem o som fechado. Lâmpada. Número 2. Leia as palavras apresentadas e acentue-as com acento agudo ou acento circunflexo. Lembre-se, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Vocês vão ler as palavras apresentadas e acentuar elas corretamente, tá bom? Letra A, cérebro. Colocar o acento correto na palavra cérebro, tá? Leia as palavras apresentadas e acentue-as com acento agudo ou acento circunflexo. Lembre-se, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Página 43. Marque os quadrinhos conforme a classificação de cada palavra. Palavra proparoxítona, amarelo. Palavra paroxítona, vermelho. Palavra oxítona, de verde. Marque os quadrinhos conforme a classificação de cada palavra. Palavra proparoxítona, de amarelo. Palavra paroxítona, de vermelho. Palavra oxítona, de verde. Letra A. Um exemplo, você. Qual é a sílaba tônica da palavra você? Você. Está acentuada, né? É o C. Então, é a última sílaba. Nós vamos pintar de verde, tá bom? Você, a sílaba tônica da palavra você é o C, tá? A última sílaba. Nós iremos pintar de verde, ok? E assim vocês vão fazer com as demais. Olhem a palavrinha, verifiquem a sílaba tônica
e pintar de acordo com a legenda aqui, ó. Palavras proparoxítona, amarelo. Palavra oxítona, vermelho. E palavra paroxítona de vermelho. Palavra oxítona de verde. Voltando. Palavra proparoxítona de amarelo. Palavra paroxítona de vermelho. Palavra oxítona de verde, tá? Marque os quadrinhos conforme a classificação de cada palavra. Número 4. Leia as palavras, observe o que está destacado em cada uma e faça o que se pede. Gambá, gan-bá. A última sílaba está destacada. Maracujás, ma-urá, tracinho. Verifique a palavra maracujá. Qual é a última sílaba que está destacada? Jaz, né? Jaz. Jaz está destacada da palavra maracujá. Aqui, se vocês verificarem, está separada por sílabas e a última sílaba está destacada, certo? Café, a última sílaba está destacada. Jacarés, a última sílaba também está destacada. Complô, a última sílaba está destacada. Roubou, a última sílaba também está destacada. Todas essas palavras estão acentuadas. Todas essas palavras são oxítonas, tá? Porque a última sílaba é a sílaba tônica, ó. Gambá, maracujás, café, jacarés, complô, roubou. Se vocês observarem, todas as últimas sílabas estão destacadas. Todas elas são a sílaba tônica, estão acentuadas. Todas essas palavras são oxítonas, porque são as últimas sílabas, ó. A última sílaba é a sílaba tônica. É oxítona. Letra A. Considerando as palavras acima, marque as frases corretas. A sílaba tônica de cada palavra está em destaque? Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso, se sim ou não. Marca um X, tá? Considerando as palavras acima, marque as frases corretas. Vocês só vão marcar um X nas frases corretas, tá? Primeira frase. A sílaba tônica de cada palavra está em destaque? Segunda frase. O que está em destaque é a última sílaba dessas palavras? Terceira frase. Essas palavras são classificadas como paroxítonas porque a sílaba tônica é a penúltima? Quarta frase. As palavras oxítonas terminadas em a, as, es, os, como gambá, café, complô e robôs são acentuadas? As palavras oxítonas não podem ser acentuadas. Vocês vão olhar, considerando as palavras acima, marque as frases corretas. Vocês só vão marcar um X nas frases corretas, tá bom? A última frase está bem assim. As palavras oxítonas não podem ser acentuadas? Podem sim. Essa frase aqui é falsa. Não pode marcar o X nela, tá? Vocês não podem marcar o X nela. As palavras oxítonas não podem ser acentuadas? As palavras oxítonas podem ser acentuadas com acento agudo ou acento circunflexo, tá? As palavras oxítonas, elas podem ser acentuadas com acento agudo ou acento circunflexo, tá bom? Essa última frase aqui não está correta. As palavras oxítonas não podem ser acentuadas? É falso, é mentira. As palavras oxítonas podem ser acentuadas com acento agudo ou acento circunflexo, normalmente, tá bom? Letra B. Leia as palavras a seguir e circule as que são acentuadas pelo mesmo motivo que as palavras gambá, maracujás, café, jacarés, complô e robô. Voltando. Leia as palavras a seguir e circule as que são acentuadas pelo mesmo motivo que as palavras gambá, maracujás, café, jacarés, complô e robô, tá? Vocês vão ler as palavras a seguir e circular as que são acentuadas pelo mesmo motivo que as palavras gambá, maracujás, café, jacarés, complô e robô. Na página 44,
Ortografia. Palavras com ao, el, il, ol ou u. Número 1. Organize as sílabas, forme as palavras e escreva-as. Vocês vão organizar as sílabas, formar as palavras e escrever aí do lado. Na letra A, vou deixar como um exemplo. Eu organizei e ficou altura. Escrevi do lado, tá? Organize as sílabas, forme as palavras e escreva-as. Letra A, altura. Número 2. Escreva o nome de acordo com as imagens. Vocês vão escrever o nome de acordo com as imagens, tá bom? Na letra A, caracol. Vocês vão escrever caracol. Número 3. Complete as palavras com ao, el, il, ol ou u, tá? Palavras com ao, el, il, ol ou u, certo? Na página 44. No livro de caligrafia, página 27, é fixação. Eu já expliquei esse conteúdo, vocês já fizeram tarefas, tá? Só ficou faltando o livro de caligrafia para vocês fazerem. Página 27, vírgula, ponto e vírgula e reticências. Atividade na página 27 do livro de caligrafia. Essa atividade já foi explicada, ficou faltando somente essa atividade da página 27 do livro de caligrafia. Certo, crianças? Encerramos aqui a nossa aula. Fiquem com Deus, um grande abraço, se cuidem.